Hebreus capítulo 11, versículo 5, está na tela. Eu quero convidar a igreja, convidar os amados, os visitantes, convidar os queridos, a mãe do Igor. Cadê o Igor? O Igor está ali. Parece com a mãe ou a mãe parece com ele? Eu não sei qual dos dois que parece. Hebreus capítulo 11, versículo 5 diz assim, vamos todos nós fazer essa leitura? 1, 2, 3. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação, alcançou testemunho de que agradara a Deus. Obrigado, Roberto. Pai querido, traduz esse texto, decodifique esta palavra, ó Deus, e marque nossa vida, nossa história, marque o nosso coração, a partir, Deus, desse princípio eterno, que é a tua santa e bendita palavra. Ser exaltado e glorificado em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Você pode tomar o seu lugar, Bíblia aberta nesse texto. Existem coisas na palavra de Deus que parece que elas têm um comportamento diferenciado, parece que elas, não sei, na minha experiência pessoal, parece que brilha um pouco mais, parece que mexe um pouco mais, parece que me toca mais, me belisca mais, e foi o que aconteceu com esse texto. Eu tenho feito um devocional na carta aos Hebreus, e meditando nesta palavra, de repente, dentro dessa informação que o autor da carta aos Hebreus nos traz sobre o personagem, esse homem de Deus, esse servo do Senhor chamado Enoque, de repente algo, ele mexeu comigo, me gritou para mim, dizendo, presta atenção nisso. Eu vou fazer novamente a leitura, e eu vou procurar dar uma certa entonação nessa parte. Ele começa de maneira narrativa. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado, porque Deus o transladara. Esse não foi achado é interessante. No contexto em que Enoque vive, no contexto social da existência dele, familiar, social, ele de repente desaparece. Então, você imagine a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade densamente, habitada, uma população de milhões de pessoas. Então, alguém, de repente, sair do mapa, sumir, se desconectar e ficar sem nenhum contato, vai passar batido. E, lamentavelmente, muita coisa acontece numa cidade grande. As pessoas somem, desaparecem, e vai levar um certo tempo para que aquilo chame um pouco mais a atenção. Mas no contexto de Enoque, não. Enoque, ele vive num local infinitamente menor, do que o que nós vivemos hoje. E Enoque é uma pessoa de destaque, ele é casado, ele tem família, ele é uma pessoa que tem um certo peso naquele contexto em que ele vive. Então imagine você, Enoque some, Enoque desaparece. Pode ser, imagine você um domingo, uma segunda, não importa. Enoque simplesmente saiu de cena. E quando o texto diz, e não foi achado, está implícito nesta colocação, que ele não foi achado, como resultado de uma procura. Ele foi procurado, procuraram ele, vasculharam, onde está, quem viu, quem foi o último que viu, procuraram ele, e procuraram bastante,
para que a palavra de Deus, ela coloque isso no texto. Ele foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado. E não foi achado, porque Deus estava por trás desse negócio. Deus o trasladara, Deus tomara ele. Trasladar é a mesma coisa que, numa definição mais objetiva, é sair de um ponto para o outro, né? Mas trasladar aqui tem um sentido de um arrebatamento. Ele foi tomado do contexto. Ele saiu da dimensão terra e passou para a dimensão divina, a dimensão de Deus. Deus o tomou. Mas o que me chamou a atenção foi essa parte final. Como tudo isso aconteceu? Diz o texto assim: pois antes da sua trasladação, alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Diga comigo assim: antes alcançou o testemunho. Eu quero pensar nessa manhã contigo e comigo sobre a seriedade e a profunda revelação desse texto. E eu quero começar do final para frente. Eu quero começar a partir desse resultado de Enoque para com Deus. O texto diz que Enoque alcançou testemunho de agradar a Deus. Eu quero pensar sobre esta possibilidade. E queria que Deus colocasse em cada coração uma semente desse desejo. É possível agradar a Deus numa dimensão tão grande, numa dimensão tão elevada, que Deus vai sentir-se satisfeito com isso. Alcançou o testemunho de que agradar a Deus. A expressão testemunho não é a expressão que se relaciona para com Deus. O testemunho é um resultado dos seus pares, dos seus conterrâneos. Esse texto está dizendo que o estilo de vida de Enoque foi um estilo tão excelente, que produziu testemunhos nos seus pares, nos seus conterrâneos. As pessoas que viviam com ele, as pessoas que se relacionavam com ele, chegaram a uma conclusão: Enoque é um cara diferente. Enoque é um cara, olha, ele tem um estilo de vida que é um estilo muito especial, muito nobre. As pessoas viam que o comportamento dele estava agradando a Deus. Você já parou para se preocupar com isso? Você já parou para pensar nisso? Meu estilo de vida, meu comportamento, a maneira como eu reajo, ela produz testemunho de que a minha vida tem um desejo, um sentimento, agradar a Deus. Eu penso nisso quando eu pulo da cama, quando eu acordo. Eu penso em viver de tal maneira que eu agrade a Deus. Há anos atrás, tivemos aqui na igreja a visita do pastor Rick Watts. E Deus me permitiu ficar atento com pequenos detalhes, e faz parte já do meu DNA, não sei. E eu vou captando, eu vou gravando, e vou procurando registrar isso. E pastor Rick Watts,
que é um dos professores do Regent College em Vancouver, no Canadá, falou aqui numa escola bíblica. Foi muito lindo. Foi no ano de junho de 2010 e eu escrevi na contracapa da minha Bíblia. Eu escrevi porque eu disse assim: Jaime, você não pode esquecer disso não. Veja se vale a pena você guardar isso. Toda vez que eu pratico um ato de abuso contra outro ser humano, eu estou cometendo alta traição contra Deus. Quem está no computador consegue digitar isto? Vou repetir. Toda vez que eu pratico um ato de abuso contra outro ser humano, toda vez que eu pratico um ato de abuso contra outro ser humano, ponto, eu estou cometendo alta traição contra Deus. Isso foi dito em junho de 2010. Junho de 2010, nesse altar, não sei se usando esse microfone. Foi tão forte que eu disse: eu tenho que anotar isso. Vou repetir. Toda vez que eu pratico um ato de abuso contra outro ser humano, eu estou cometendo alta traição contra Deus. Você acha que isso é verdade? A Beth acha que é verdade. Mas ele disse uma outra coisa, e a outra coisa eu também anotei. Alguém nunca será tão espiritual quanto quando for verdadeiramente humano. E alguém nunca será totalmente humano quanto quando for verdadeiramente espiritual. O texto diz na carta aos Hebreus que Enoque foi trasladado por Deus. Ele não viu a morte, ele não passou pela morte. Deus quebrou em Enoque um princípio de sua própria palavra. Incrível isso. Deus criou uma excepcionalidade. Deus disse que todo homem nascido de mulher vai passar pela morte. Deus diz que a morte é o destino de todo homem, toda criatura. Mas em Enoque, Deus abriu uma excepcionalidade. E Deus abriu uma excepcionalidade porque Enoque viveu uma vida excepcional. Enoque, ele decidiu agradar a Deus. E o interessante é que Enoque, ele casou, ele teve filhos, filhas, ele lutou pelo pão de cada dia. A gente durante um período da história da humanidade, imaginou-se que para agradar a Deus, era preciso viver uma vida monástica. Vida monástica era aquela vida em que a pessoa se isolava do contexto social. E por essa razão, a palavra monastério, que foram criadas e construídas em montanhas, em serras, em lugares completamente inacessíveis. As pessoas iam morar ali, vivendo uma vida rudimentar, para tentar agradar a Deus. Não tinha televisão, não tinha nenhum meio de contato com a vida social, para ver se conseguiam se purificar bastante. Mas é exatamente o caminho contrário. Eu não agrado a Deus quando eu me isolo. Eu não agrado a Deus quando eu mergulho numa redoma. Eu só consigo agradar a Deus quando eu interajo na sociedade, quando eu convivo com os contrários, com os diferentes. É aí que eu começo a agradar a Deus. A carta aos Hebreus diz que ele foi trasladado porque ele alcançou o testemunho de quem agradou a Deus. Princípio número 1 para essa manhã. É possível, apesar de todos os pesares, é possível desejar o desejo maior de agradar a Deus. Acredite nisso.
acredite que é possível. Enoque não é um ser diferente de mim e de cada um de nós. Enoque teve todas as demandas, ele teve todos os problemas que nós temos. Nasceu também em pecado. Ele teve todas as lutas que nós temos, todas as provas que nós temos, tudo isso. Mas ele alcançou testemunho. Ele alcançou testemunho, não de que agradava a sua vontade, ao seu eu, mas que agradara a Deus. Eu queria fazer esse desafio para você hoje. Eu queria desafiar você hoje a dizer: Deus, essa talvez seja algo muito, muito complicado, mas eu queria que você dissesse: Deus, pelo menos me mostra essa estrada, esse caminho. Me mostra esse caminho, Senhor. O caminho de alcançar testemunho de alguém que está te agradando. E eu agrado a Deus quando eu consigo olhar para o outro com o mesmo olhar que Deus olha para ele. É assim que eu começo a agradar a Deus. Irmãos, às vezes e eu estou pregando para mim, a nossa capacidade de tolerar, ela vai para o nível 0. Mas eu fico pensando, se Deus tivesse a mesma reação para comigo, tal qual muitas vezes eu tenho para com o próximo. Eu fico tentando imaginar, colocar Jesus num divã de uma análise, lá no Getsemane. Depois de 3 anos, ele disse para os seus discípulos que ele escolheu, escolha dele: fiquem comigo, orem comigo, intercedam comigo. E ele começa a orar, e ele para a oração, e ele vai até onde está aquele grupo que ele escolheu, que está ali com ele, e a turma está roncando, a turma está babando. Ele para, olha. Não está isso na Bíblia, mas parece que ele fala assim: Senhor, essa turma é minha decepção. Aí ele acorda e ele faz uma colocação, não reprimenda, um toque: vocês não podem nem orar comigo 1 hora? Ah, sim, senhora, não, foi mal, agora a gente vai. Talvez eles até comecem: Senhor, meu Deus e meu Pai. Aí Jesus se afasta, começa a orar e para novamente. Quando vai lá olhar, dormindo novamente. Ele: poxa, se fosse Jesus, cada um de nós, como é que iríamos reagir? Sumam daqui, me dá aqui as carteirinhas, me dá aqui a carteirinha. Toma logo a carteirinha de obreiro. Some daqui, desaparece. Mas ele não faz isso. Mas a coisa, a lei de Murphy, né? O que vai ser ruim mesmo. Daqui a pouco fica pior. Quando chegam os guardas e dá voz de prisão, Pedro tem uma espada, tira uma espada. Aquilo foi um choque para Jesus. Jesus não podia imaginar que aquele obreiro tinha uma espada. Como? Como ele tem uma espada? Como ele tem uma espada? Deixa eu tocar num ponto aqui que você vai ficar: pastor, é estúpido, radical, mas depois que eu falar, você joga isso no vaso e dá descarga. Há um tempo atrás eu fui visitar um irmão aqui da igreja, um obreiro da igreja, e quando eu cheguei na casa dele, na sala dele, na estante tinha algumas garrafas de uísque, Scott, 12 anos. E eu, às vezes, sou meio linguarudo, sou meio, intempestivo. Falei: ué, o uísque escocês é só enfeite. É só enfeite. Acho bonito o vidro do uísque. É só enfeite. Aí você tem aquele piripaque, caramba, poxa. Eu imaginava que um obreiro não tinha
uísque de enfeite. Mas é só enfeite. Ele falou que é só enfeite. Ah, amém. Amém, isso aí não é assunto meu. Se Deus fosse... graças a Deus eu não tive um comportamento de pegar no pé, nem alijei ele. E a pessoa sabe disso. Eu fiz vista de paisagem, né? Virei uma samambaia. Mas tem gente que pega no pé. Tem gente que pega no pé. Eu lembro que eu já vivi um tempo aqui nessa igreja, os mais antigos lembram disso, que se o obreiro comprasse uma televisão, ele não podia ser obreiro. E a gente reunia a reunião de ministério para separar alguém, e dizendo, estamos apresentando o irmão Rodolfo das Couves. Aí um perguntava assim, ele tem televisão? Investigamos, na sala não tem nem no quarto. Se tem, está no guarda-roupa. Então tá, então pode botar aí na lista para ser separado, que ele não tem, pelo menos não tem aparentemente. Ou seja, Enoque vive num tempo em que as pessoas estão dizendo, esse cara agrada a Deus, ele agrada a Deus. Então é possível dizer, Deus, eu vou lutar para te agradar. O que eu faço? Como eu me comporto? Como eu me relaciono? O que eu estou fazendo agrada a Deus? O que eu estou fazendo agrada ao Senhor, a Deus? Então se não agrada, eu vou repensar esse meu ato. Eu vou repensar isso. Eu preciso repensar isso. Porque Deus não me dá uma escolha. Enoque, ele quebra uma lei de Deus, porque ele vive de maneira que é diferente no seu texto, no seu contexto. Ele agrada, ele alcança testemunho. Ele alcança testemunho. Eu ainda estou impactado com esse programa do Fantástico, de um patrão que visita uma fábrica. Não sei se você viu isso. Irmãos, eu dei glória a Deus no meu sofá. Quando o dono da empresa, o diretor, faz uma maquiagem, se muda, bota peruca, bota dente, bota tudo, e entra lá no chão de fábrica, fingindo-se que é um peão novo que está ali, meio burrinho, sem saber como é que é os procedimentos. Para do lado de um funcionário, e o funcionário, sem saber que está falando com o dono da fábrica, diz para ele, não, aqui, tudo que a gente faz, tem que fazer como se estivesse fazendo para Deus. O dono olhou para ele, hã? Não, aqui não, nessa não. Aqui tudo que a gente faz como estivesse fazendo para Deus. O homem quase perdeu o rebolado, quase perdeu o rumo. Que nível de funcionário é esse que trabalha aqui na seção dessa fábrica? O que eu faço para abençoar essa pessoa? Aquele funcionário não disse nada mais, nada menos do que Paulo diz na carta aos Colossenses. É Paulo que diz isso. Tudo que fazemos para Deus. Ele simplesmente, aquele rapaz lê a Bíblia e está vivendo Colossenses. Então é possível. É possível dizer, Deus, eu vou lutar de tal maneira para alcançar testemunho de que eu estou te agradando. E como é que eu te agrado? Eu te agrado não quando eu te dou um bombom. Eu não te agrado quando eu te dou uma camisa, uma gravata, porque tu não usa nada disso. Eu te agrado quando eu honro, quando eu respeito, quando eu amo alguém que tu criou. É o texto do bom samaritano, né? Ou não? O religioso, o sacerdote passa de largo, o levita passa de largo, mas o samaritano disse, não, é um ser humano. É um ser humano. O levita, o samaritano mete a mão no bolso e tira dinheiro para bancar
aquele curativo, aquela hospedagem, ele investe. Aí Jesus pergunta: qual dos três? Foi o religioso, o sacerdote, o título? Quem foi que foi? Ah, foi o samaritano. Foi o samaritano. Então, ponto número 1 dessa reflexão: é possível agradar a Deus. É possível ter testemunho de alguém que agradou a Deus. Você pode dizer amém? Diga: é possível ter testemunho de alguém que agrada a Deus. É possível. Vai custar caro às vezes. Vai custar caro. Vai custar caro, vai custar caro, vai custar caro. Às vezes você vai ter que se desgastar. Às vezes você vai ter que... vai custar caro. Vai custar caro. Mas você vai dizer: Deus, eu vou buscar. Eu vou fazer de tal maneira que eu te agrade. Nós lutamos aqui nessa igreja, dias atrás, para mandar aquelas 2 irmãs de Guiné-Bissau. A primeira nós lançamos na igreja e, milagrosamente, a oferta supriu a passagem. R$4.000. Compramos a passagem para Guiné-Bissau. Rio de Janeiro, Guarulhos, Marrocos, Casablanca, Guiné-Bissau. Aí a irmã foi para lá, aquela que era engenheira. Chegando lá, a mãe faleceu, ligou para o Brasil: acabei de chegar, a mamãe morreu, estamos chorando a dor. A irmã que ficou aqui, formada em letras pela Universidade Federal, chega aqui na igreja e diz: pastor, eu também quero sair do Brasil, eu quero ir embora. Eu falei: minha irmã, acabamos de ajudar pastor, me ajuda. Eu falei: quanto você tem para ver isso? Só tenho R$1.000. Só tenho R$1.000. Eu falei: então amém. Amém. Aí começa a ter luta, porque falta visto. Tem que mandar para Brasília, trazer de Brasília, mandar para São Paulo, trazer de São Paulo, e perde voo. Mas vamos. Porque se a gente não fizer, quem iria fazer? Então a gente vai fazer. A gente vai fazer. Quando é que a gente consegue agradar a Deus? Quando a gente agrada ao seu próximo. Sexta-feira eu tive um testemunho aqui no shopping Nova América, que eu disse: Senhor, eu não mereço isso. Quinta-feira à noite eu fui pregar no Caetés. Final da pregação, me deram uma camisa de presente. Uma camisa aqui da loja Enzo, uma camisa e uma gravata. Eu olhei a camisa, uma camisa de uma cor meia forte, não bate muito com o meu estilo, uma cor meia flamenguista. E eu falei: não, eu vou lá no shopping trocar. Aí aconteceu uma coisa que eu falei: Deus, o que eu faço? Me coloco de joelho aqui agora, o que eu faço? Quando eu chego no shopping com aquela bolsa da loja e entro na loja, a loja estava vazia, só tinha o gerente e o vendedor. Bom dia, bom dia. Eu falei: é uma troca. Quando eu botei em cima do balcão a caixa, ele abriu e tirou a camisa e a gravata. Ele fala assim: ah, é você. Eu falei: eu? Eu o quê? É você. Ó, rapaz, você é querido, hein? Eu falei: eu? Como assim? Rapaz, chegaram 3 pessoas aqui e falaram assim: qual é a melhor camisa, a mais bonita, a mais cara e a melhor gravata? Ninguém vai na loja comprar dessa maneira. A gente quer o mais caro, o mais bonito. Aí o vendedor perguntou: mas por que o mais caro? Por que não quer começar? Não. É um pastor que vai pregar em nossa igreja, a gente ama muito. Aí ele falou: você é pastor, né? Eu falei: sou. Rapaz, o pessoal gosta de você.
compraram a mais cara da loja. Estou dizendo isso para você, porque é possível dizer: Deus, ensina-me a viver de tal maneira que haja testemunhos de que a minha vida está agradando a Deus. Eu queria que você colocasse isso no teu coração hoje. Deus, eu vou pensar o que eu estou fazendo, se isso está te agradando, se isso está produzindo testemunho. Agora eu quero que você veja uma outra coisinha para concluir isso. Essa expressão antes, before, no inglês, né? Antes, essa expressão é muito linda. Antes, ou seja, ele antes de ser trasladado, ele antes alcança o quê? Testemunho. Deus diz para mim e para você hoje que tem coisas que não podem ser feitas depois, tem que ser feita antes. Tem que ser feita antes. O sábio Salomão escreve: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque para a sepultura, para onde você vai, não há o que? Obra, nem ciência, nem sabedoria, nem coisa alguma. O nosso problema é que às vezes a gente quer fazer depois. Você lembra do rico e Lázaro? Lembra disso? Ah, meu irmão, ele teve o tempo todo para abençoar o pobre Lázaro e ele não abençoou. Ele teve o tempo todo para ser bênção para ele, lá no chiqueiro, no lixo, comendo comida, e não abençoou. O dia que morre, do outro lado, depois, ele diz: pai Abraão, manda aquele mendigo da minha porta vir aqui e molhar a minha boca com o dedo, eu estou com sede. Não pode. Então tá, manda alguém lá em casa para que a minha família não venha para cá. Tudo depois. Não faz depois não, irmãos. Resolve antes. Resolve antes. Acerta antes. Conserta antes. Fecha essa conta antes. Porque depois não dá mais. Você sabe o que é o princípio da delação premiada? É o princípio que a gente diz a seguinte coisa: é o princípio do depois. É o princípio do depois. Está tentando resolver uma meleca? Depois. Então, não deixa criar meleca. Age antes. O texto diz que ele antes alcançou testemunho. E como resultado, foi trasladado. Tem coisas que não podem mudar de tempo. Ela precisa ser feita quando? Antes. A Bíblia manda acertar com aquele que eu estou brigando. Olha que coisa forte. Acerta com quem você está tendo essa diferença enquanto está no caminho. Porque depois que chegar lá no momento da sentença, aí não dá mais. Então, acerta antes. É a chamada junta de conciliação que tem no direito aí. É lindo isso. Olha o nome, junta de conciliação. Ou seja, você tem uma demanda, resolve antes, para quando chegar. Não, já resolvemos. A gente tinha um problema aí, mas já acertamos os ponteiros, já está resolvido, extra pauta está solucionado. Resolver depois, vai sentir o peso da lei. O peso da lei. Por isso a Bíblia diz: aquele que confessa antes e deixa, alcança o quê? Mas aquele que decide pagar a conta lá, vai pagar com tudo que tem de direito. Eu quero pedir nessa manhã, que Deus nos direcione para fazer coisas antes. Deus, eu quero fazer antes da casa cair. Eu quero fazer antes do problema estourar. Eu quero fazer antes da tragédia acontecer. É possível fazer antes, é possível exercer uma capacidade antes, e quando eu faço antes, eu alcanço a bênção de Deus. Amém? Será que cabe aqui uma pergunta para mim? Para você? Você consegue pensar em algumas coisinhas ou cositas que precisam ser feitas antes? Consegue pensar aí? Eu tenho que fazer umas coisas antes. Eu tenho que
tem algumas coisas que eu tenho que acertar aqui, algumas coisas antes. Consegue pensar alguma coisa que você... Não, eu estou empurrando muito isso com a barriga, eu estou deixando isso ficar sedimentado, eu estou deixando isso ficar muito... Eu vou resolver isso logo, eu vou resolver isso, eu vou tratar desse assunto agora, eu vou tratar desse assunto hoje, eu vou mandar aqui uma mensagem, eu vou resolver isso hoje, eu vou fazer isso. Às vezes Deus nos dá oportunidade. Hoje pela manhã, falando com um pastor, ele compartilhava, está aqui me ouvindo, de um outro obreiro que estava com uma mágoa muito grande dele, e sem imaginar, os dois se encontraram, e fizeram um concerto, e houve um concerto, e tudo o que acontece antes, agrada o coração de Deus. Tudo o que acontece antes, produz um resultado profundo de Deus para nós. O comportamento antes de Enoque gerou a trasladação dele, a bênção dele. Eu quero que você nesse domingo decida que você não vai deixar. A Bíblia diz: não se ponha o sol sobre a vossa ira. Eu quero desafiar você hoje a dizer: Deus, como eu não sei se eu estou vivo amanhã, aliás, eu não sei se eu estou vivo daqui a 1 minuto, eu quero resolver tudo antes, e deixar a conta certa antes, e deixar tudo direitinho antes. Você entende isso hoje, amém? Curve tua cabeça. Fazer um concerto antes, que a outra parte morra. A Bíblia diz que antes que a lâmpada se apagasse, antes da lâmpada apagar, Deus chama. E o profeta diz: certamente Deus não vai fazer nada sem antes ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. O problema é que Deus nos dá chance de antes, e tem gente jogando esse antes fora, e dizendo: depois eu faço, depois eu ligo, depois eu resolvo, depois eu pago, depois eu acerto. Se eu posso te pedir alguma coisa, jogue depois no lixo e viva apenas no antes. Quando é que você vai começar? Depois. Quando é que você vai? Depois. Joga esse depois no lixo. Quem criou depois, garanto a você que não foi o Espírito de Deus. Hoje, Pai, hoje é o dia de tomar decisões. Hoje é o dia, no antes, de dizer: Deus, eu quero me antecipar e dizer misericórdia, e dizer perdão, e confessar, ó Deus, para conquistar o teu perdão. Enoque, antes de ser trasladado, ele experimentou um lindo comportamento de vida, um estilo de vida que produziu testemunho. Ensina-me isso, ensina-me a caminhar nesse caminho, ensina-me a dar o primeiro passo, ensina-me a dar o primeiro passo nessa direção. Eu quero me antecipar, fazendo conserto, pedindo perdão, restaurando, acertando. Ensina-me isso, em nome de Jesus. Eu oro por cada família aqui nesta manhã, cada coração. Eu te peço, ó Deus, que aqueles que estão aprisionados por circunstâncias, aqueles que estão, ó Deus, encarcerados, Deus, por situações que precisam ser mudadas, que isso aconteça. Nós não sabemos o dia de amanhã, não sabemos o momento seguinte. A única riqueza que eu tenho é a riqueza do agora, é desse instante imediato. O momento seguinte não é meu, não me pertence, pertence ao Senhor. Então ensina-me a me antecipar nesse antes, em nome de Jesus. Dizemos amém nessa hora.